como que a gente se destaca? Uma das coisas que você falou foi sempre fazendo um pouco mais. O depois não dá, não pode. Porque depois vai virar uma bola de neve, não Meu vai? marido fala assim, Manuela, despertador até dia de domingo, despertador até dia de domingo. Você sempre vai colocar uma pessoa que você vê que tá sempre lá, disposta, né? Que tem algumas habilidades, que tem perfil, claro que é uma coisa que a gente analisa, mas é uma pessoa que se coloca à disposição. E se colocar à disposição daquilo que a gente quer na vida é muito importante, o que poucas pessoas se colocam. E eu acho que isso também faz com que o relacionamento lá dentro possa ser um relacionamento melhor. Eles conhecem a doutora Manuela, eles sabem como você é. E tem muita clareza lá dentro. Então, por quê? Porque a doutora Manuela é o perfil dela. Porque não existe um perfil certo ou errado e todos nós temos luz e sombra dentro dos nossos perfis. E você é rápida, ágil. Às vezes tu vai pedir um negócio, tu já vai pegar e já vai mandar. Então as pessoas entendem que você é assim. Vai ter renúncias, existe pra tudo na vida, independente de hoje. Você ter nascido numa família muito simples ou numa família que te dá condições, você vai ter que renunciar. A nossa vida é tempo. Então a disciplina traz pra você uma administração de tempo melhor. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast O Problema Termina Aqui. Hoje nós temos o nosso segundo episódio, onde eu tenho a honra de entrevistar uma pessoa que eu admiro muito e ela vai contar um pouco da história dela, um pouco da gestão e um pouco do que faz ela hoje ter uma equipe tão engajada. Lembrando que aqui a gente não vai só falar sobre como empreender ou como é bom ser empresário em determinadas áreas e os desafios que acontecem, a gente também vai falar sobre vida, porque afinal não tem como separar uma pessoa como empresário e como pessoa pessoal, né? Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é que vocês entendam que através dos comportamentos, através até da nossa própria história, hoje a gente consegue entender como a gente no dia a dia consegue alcançar determinados objetivos. E é dentro dessa história de hoje que eu tenho a honra de entrevistar a doutora Manuela Martins, que é nossa tabeliã aqui em João Pessoa. E eu quero saber um pouco da tua história, Manuela. Tudo bem? Eu espero que eu possa contribuir de alguma forma com esse canal. Ai, que coisa boa. Manu, posso chamar assim? Claro. Que é um bate-papo, né, gente? Então, assim, Manu, conta pra nós um pouquinho de quem é a Manuela. Vamos primeiro entender um pouquinho sobre como funciona você na tua parte da tua trajetória como profissional. Porque você é concurseira, né? Vem de diversos concursos. Como é que é? Como que tu chegou a ser tabeliã? Bem, primeiramente, eu acho que desde novinha eu sempre quis enveredar pela área do direito, né? Então eu já tinha isso bem definido dentro de mim, tanto que escolhi a faculdade de direito e realmente gostei. Nem todos têm a sorte de se identificar com aquele curso que escolheu, porque a gente escolhe muito novos, né? Com 17, 18 anos a gente inicia um curso superior e eu, graças a Deus, consegui me identificar como profissional. E ali eu quis me enveredar para a área dos concursos públicos, né? Então, assim que eu me formei, que eu passei na Ordem dos Advogados do Brasil, eu já iniciei meus estudos para concurso e, com pouco tempo, eu consegui passar no concurso federal, inicialmente, né? Quantos anos? Com 24 anos, eu passei no concurso do Ministério Público da União para analista e, com os mesmos 24 anos, eu passei no primeiro concurso de cartório. Então, foi o meu primeiro concurso que eu passei no estado do Ceará e foi o primeiro que eu assumi, né? Apesar de ter passado no NPU antes, eu assumi como tabeliã primeiro no Ceará. Então, foram apenas 6 meses de experiência lá no Ceará, suficientes para eu perceber que eu gostava daquela atividade, que eu gostava da parte de atendimento ao público, eu gostava da dinâmica que o cartório trazia para a minha vida, também daquela gestão de pessoas, apesar de poucas, eu só tinha 3 funcionários na época, mas eu tinha que gerenciar de que maneira aquele cartório iria funcionar, de que maneira eu poderia prestar um bom serviço. E aquilo foi o suficiente para eu decidir, é isso que eu quero para mim. Então, a partir dali eu continuei estudando, né, me dedicando mais aos estudos e consegui, né, passar no concurso da Paraíba. Concurso pelo qual eu passei 7 anos para ser finalizado, foi o primeiro concurso da Paraíba. E
Em 2021, no início do ano de 2021, eu assumi o tabelionato em João Pessoa. Em João Pessoa. Eu queria que tu dividisse aqui com quem está escutando que o teu início, ele teve um desafio, né? Tu não passou aonde você gostaria de passar. Que eu acho que muitas pessoas, às vezes, e até... Por que o problema termina aqui? Porque aqui nessa mesa, aqui nesse podcast, a gente traz ideias para que as pessoas entendam que tem como resolver seus problemas, né? Às vezes a gente tem que modelar uma pessoa. Eu mesma já modelei uma pessoa. Quando eu quis trabalhar com o que eu trabalho hoje, eu fui lá e imprimi o currículo dela. Eu olhei assim, quais os cursos que ela fez, o que eu preciso passar, entendendo as minhas condições. Essa pessoa vinha de uma família que tinha muitas condições, eu não. Mas eu entendi que eu tinha que estudar muito, porque para eu chegar no patamar daquela pessoa que hoje eu nem acompanho mais, mas que era minha referência naquele momento. E eu acredito muito que às vezes as pessoas desistem muito fácil, porque elas acham que tem um problema. Então não vai dar certo. E não importa onde você nasce, se numa família que tenha mais condições ou não, claro que vai diferenciar como vai chegar, ou se traz até costumes diferentes, mas a gente ter a compreensão de que existe como a gente modelar e através de hoje a gente entender, pô, como eu posso fazer isso funcionar? O que eu posso trazer de melhor? Eu queria que você falasse um pouco da tua trajetória, porque quando a gente analisa, assim, parece que foi tudo perfeito. Foi tudo perfeito desde o início? Não, claro que não. Foi difícil, né? Não tem como eu dizer que não foi, porque entrar no mundo dos concursos gera muitas dúvidas, exige da gente muito empenho, exige da gente muita dedicação, disciplina, e não é uma disciplina que vai ali durar um mês ou dois, né? Você não sabe até quando você vai ter que estudar daquela forma, com aquela quantidade de horas por dia, você não sabe, você tem que estudar até passar. Quando? Não sei. Mas eu, graças a Deus, eu venho de uma família em que meus pais, desde nova, me estimularam a estudar. Eu lembro que mesmo eu estudando, quando eu era mais novinha, em escolas do interior, escolas que não exigiam tanto, digamos assim, eu tinha aquela obrigação diária de me sentar à mesa à tarde e estudar, fazer as tarefas. Terminou as tarefas, foi rápido, deu para fazer as tarefas em meia hora, uma hora? Não, pois agora a gente vai ler um livro, agora você vai estudar outra coisa. Então, eu tive esse hábito desde nova a estudar. Quando eu entrei na faculdade de Direito, que é como eu costumo dizer, a faculdade de Direito, se você quiser, você tem que estudar todos os dias, porque são muitas disciplinas, é muito vasto. Mas a faculdade em si, ela não exige tanto do aluno, né? Então, se você não se empenhar por si, você vai ser aquele profissional como a maioria. Então, eu lembro que minha faculdade era no período da tarde e às 7 horas da manhã meu pai estava batendo na porta do meu quarto para eu levantar, tomar café e estudar. Aí eu pensava, o que é que eu vou estudar hoje? Mas eu tinha que estudar alguma coisa, eu tinha que entregar alguma coisa. Então, para mim, assim que eu me formei, passar na UAB e iniciar os estudos para concurso, saber que eu ia estudar o dia inteiro, para mim era algo natural. Então, isso eu devo aos meus pais que me forçaram a ter essa disciplina. Mas eu acredito que mesmo que aquela pessoa que tem interesse em concurso, ou seja, lá no que for, né, para a sua vida profissional, não tenha tido essa disciplina desde novo, claro que ela vai ter um esforço maior para conquistar, mas tudo que a gente quer, a gente consegue. Há uns com mais esforço do que outros. No meu caso, já era um hábito que eu tinha desde nova. Não tem aquele hábito que tem pais que colocam os filhos para ler livrinhos, né, desde novinhos. Então, são adultos que vão gostar de ler e isso é muito bacana. Então, no meu caso, foi estudar. Estudar para a escola, estudar para a faculdade, estudar para a UAB e, consequentemente, para o concurso. Então, eu estudava das 8 às 9 da noite, só tirava o intervalo para ir à academia, né? Acho que é importante você ter uma atividade física, algo que você consiga, assim, desopilar por uma hora do seu dia e esquecer todas as obrigações e cuidar, né, da sua autoestima, eu acho que é importante. Mas, para mim, estudar de 8 da manhã às 9 da noite era natural. Era natural
era mais do que a minha obrigação, eu via assim. Então, eu me recordo que quando eu estudava na biblioteca da Universidade Federal, e aos sábados ela fechava às 13 horas. Quando dava às 12h30, eles desligavam o ar-condicionado. Então, as pessoas que já não tinham ido embora antes, quando dava 12h30 ia embora. Eu não. Pensava, eu só vou sair quando forem fechar as portas. Porque eu sempre achava que eu tinha que fazer um pouco mais. Eu acho que a gente só consegue se destacar da maioria, se é esse seu objetivo, se você fizer um pouco mais que todo mundo. Se você fizer o que todo mundo faz, como todo mundo faz, você não vai se destacar da maioria. Isso é fato. Então, para mim, eu tinha que sair às 13 horas. E eu lembro muito bem, como se fosse hoje, que eu saía tão cansada daquela semana, mas ao mesmo tempo com um sentimento de dever cumprido. E esse sentimento de dever cumprido era muito bom. Era uma sensação maravilhosa que eu sentia no meu corpo, na minha mente. É como se eu fiz tudo que eu podia fazer. Então, apesar do cansaço, apesar de o despertador tocou, eu nunca adiava o despertador. Não existia essa possibilidade. Adiar despertador, que hoje eu me dou luxo. Vou adiar por mais 9 minutinhos, né? O iPhone, 9 minutinhos. Eu não adiava despertador por nada. Tocou, acordou. Tocou, acordou, tomou banho e vai. Não tinha pensado 2 vezes, né? Ah, mas eu tô com esse problema pessoal. Não. Aí é que eu ia mesmo para não pensar sobre aquilo. Era uma estratégia que Era uma estratégia que eu cérebro. tinha. E se eu estava com algum problema pessoal, um exemplo, e eu estudava sozinha naquele período, digamos que eu estava estudando sozinha, qual era a minha estratégia? Chamava uma amiga para eu me forçar a encontrar com ela, ter aquele compromisso para eu estudar com ela. Então, a gente passava o dia sem falar daquele meu problema, pelo contrário, estudava. Quando eu chegava em casa de noite, eu estava tão cansada que só dava para jantar, tomar um banho e dormir. Então, era a minha estratégia e deu certo. Que idade você tinha nessa época? Bem, eu me formei por volta dos 22 anos, então eu fiz a OAB, acredito que uns 2 meses depois, deu certo, e isso foi mais ou menos por volta de setembro a novembro. Quando foi em janeiro, eu já iniciei os estudos para concurso. Então, E 1 ano e meio depois eu passei no MPU. parabéns. Eu acho que é importante a gente trazer isso, porque às vezes as pessoas não entendem as renúncias. E tu renunciou muita saída, muito happy hour, muitas coisas na tua vida para estudar. Muita questão até de uma coisa que você é super regrada, né? De ir na academia, a parte da bebida é uma coisa que você é muito regrada para ter o resultado que você quer. E eu acredito muitas vezes que, vamos trazer isso para dentro de gestão e empresa. Como que a gente se destaca? Uma das coisas que você falou foi sempre fazendo um pouco mais. E, né, como tu sabe, sou consultora na tua empresa e em todos os treinamentos eu sempre falo, se você quer que alguém te enxergue, você tem que, sim, se estar disposto a fazer um pouco mais. A pessoa que só faz o básico, ela tá sendo vista pelo básico. Não dá para como tu vê ela um pouco maior ou pensar assim, poxa, eu vou colocar uma pessoa nesse cargo. Você sempre vai colocar uma pessoa que você vê que está sempre lá, disposta, né, que tem algumas habilidades, que tem perfil, claro que é uma coisa que a gente analisa, mas é uma pessoa que se coloca à disposição. E se colocar à disposição daquilo que a gente quer na vida é muito importante, o que poucas pessoas se colocam, porque a gente encontra muita justificativa. A gente encontra justificativas sobre, estou muito cansado, eu não consigo. Eu, por muito tempo, dormi só 4, 5 horas. Diferente de você, vem de uma família um pouco mais desestruturada, né? Podemos dizer assim que a minha família não teve como me proporcionar coisas que a sua família te proporcionou. Mas eu consegui chegar onde eu cheguei porque eu entendi que se tem uma coisa na vida que ninguém tira da gente é o conhecimento. Então, quando eu não tinha dinheiro suficiente para pagar um curso, eu fazia gratuito. Eu pedia livro emprestado, porque naquela época não tinha internet como tem hoje. Sim. Não é a mesma coisa. Sim. Até o conhecimento ele era para poucas pessoas, porque tinha que comprar livro. Então, se tu não tem, né, dinheiro para comprar o livro, tu não tem como comprar, não é? Hoje é muito fácil. Hoje eu acho que as pessoas têm que pensar muito bem, colocar uma desculpa sobre não adquirir conhecimento, porque o conhecimento está ali. Pode ser que eu não consiga comprar o teu curso, mas eu posso consumir muita coisa. Todo mundo traz muita coisa gratuita. Tu só tem que saber se aquilo está alinhado ao teu objetivo.
Porque muita gente passa na rede social, mas será que está alinhado aquilo que eu quero aprender? Uma das coisas que eu acho que eu sempre me cobrei muito, e não sou assim excelente, mas me cobrei foi no português. O português eu acho importante independente do que você faça. Hoje, quando a gente vai contratar uma pessoa para a tua recepção, ela tem que saber um português. E a gente já conversou muito sobre isso, tanto que tem prova, né, que vocês fazem quando vão contratar alguém. E eu acho que às vezes as pessoas, hoje a gente está, né, com o WhatsApp, o celular corrige, a gente esquece que a leitura é importante, que o conhecimento é importante. Então, eu quero trazer aqui, quero que você me diga o que você entende hoje que é um diferencial como gestora sua. Tipo, a doutora Manuela, tem um diferencial de gestão. O que você acha que você mais aplica que te dá esse diferencial? Olha, eu confesso que assim que eu assumi o cartório, em João Pessoa, eu não tinha essa visão de gestão. Eu achava que eu ia ser mais uma tabeliã. Uma tabeliã naquela cidade, uma tabeliã do estado, enfim. Eu não tinha essa visão. Porém, meses depois que eu assumi, eu tive a oportunidade de conhecer o tabelionato de um colega de outro estado, e eu virei a chave quando eu percebi que eu precisava agir de uma forma diferente. Eu precisava ver aquele cartório, ver aquelas pessoas que trabalhavam comigo de uma outra forma. Eu precisava gerir aquelas pessoas, conhecê-las, contratar pessoas para treinar os meus escreventes, os meus auxiliares, mas não pessoas que já trabalhavam no ramo de cartório. Uhum. Então, esse foi o diferencial lá naquele início, lá em 2021. Por quê? Em 2021, eu tinha uma equipe de marketing de fora, mas era uma equipe de marketing que trabalhava em vários cartórios do Brasil. Para eu me diferenciar dos demais, eu não poderia ter uma equipe de marketing que faz marketing para cartório. Uhum. Então, eu pensei, eu vou ter um funcionário de marketing para mim. Eu vou contratar uma pessoa para a gestão do meu cartório, que no caso é você, que não trabalhava em cartório. Tinha experiência apenas desse tabelionato, que foi um colega que indicou. Mas você vem de uma experiência de gestão de empresas de diversos ramos. E é essa experiência de empresa, de gestão de pessoas que eu quis trazer para o meu tabelionato, para o meu cartório, justamente para eu sair daquela média. Justamente para eu me destacar. Mas outra coisa também que eu achei fundamental foi fazer planejamentos por meio de reuniões com prazos, delegando funções, cobrando aquelas entregas. Isso, para mim, foi fundamental. E isso eu devo à Roberta, que trouxe, que abriu a minha mente sobre esse alinhamento com processos. Né? O nosso alinhamento do cartório é feito totalmente com processos. Estamos 100%? Não, mas pretendemos chegar, não é, Roberto? Sim. Eu acho que é muito importante trazer aqui, porque a gente já está trabalhando junto há uns 3, 4 anos, né? E uma das coisas que eu observo quando eu entrei no teu cartório, né? Quando eu entrei ali e vi, faltava, sim, o ajuste de pessoas, o treinamento, eles se entenderem em cada um na sua função, que são bons, até para você entender, eu estou no meu perfil certo na função que eu executo. E isso é muito importante, porque às vezes você sabe, mas a pessoa não entende isso. Então, né, vários treinamentos, alinhamentos, hoje eles têm muita consciência. Eu quero trabalhar com o público, eu não quero, eu sou bom aqui. Então, a gente trabalha muito isso neles, né? Mas uma das coisas que eu observei de você e que olhando aqui, né, e se você me permite te falar, a questão é que você é muito disciplinada e organizada. Isso não precisei levar, você já tinha. Que é a questão de saber, assim, a gente precisa ter processos, mas não só a questão do processo. A gente tem que entender como essa entrega vai chegar lá no nosso, né, na nossa comunidade, como que isso vai impactar. E você sempre teve o cuidado, porque você, apesar de fazer várias coisas, né, porque você é uma pessoa muito ativa, você é muito detalhista na entrega, entende? Se tem que fazer, tem que fazer. Tanto que às vezes tu puxa algumas coisas para você, na tua vida até a pessoa, contratei tal pessoa, de repente tu já tá fazendo,
que é uma coisa tranquila para você, porque você é muito resolutiva. E eu acredito muito que isso é um diferencial, porque tem muitas pessoas, e principalmente eu acho que em cartórios, porque existe um perfil do concursado que é diferente de um perfil de um empresário. E não, o cartório, no momento que você assume um cartório, você tem que fazer gestor, você tem que fazer gestão, você tem que ser gestor, você tem que entender aquilo como uma empresa, porque tem um RH, ele tem uma questão administrativa, ele tem um atendimento, ele tem uma produção, ele tem várias áreas como qualquer outra empresa. Então você não pode ter aquele perfil de concursado dentro de um cartório que ele quer, ele quer não, mas ele necessita que você seja gestor, porque você vai ter que gerir várias pessoas e elas são de perfis diferentes. Então você tem que ter essa compreensão. E você sempre foi aberta. Você disse assim, tem uma solução, eu quero saber onde é que tá. Se você me apresentar, você sempre me falou isso, se você me apresentar uma coisa que dê certo aqui, eu não tenho problema, só que eu preciso... Se porventura não deu certo, a gente volta atrás, sem problema nenhum, né? Quando você fala que nós, quando assumimos o cartório, somos forçados a nos tornar gestores, de fato. Mas o que eu percebo é que a maioria dos colegas ainda não abriu a mente para isso. Todo mundo faz tudo. E não é bem assim. Como você bem falou, eu lembro que quando eu te contratei, você falou assim, quem são teus líderes? Eu, hã? Como assim líderes? Eu tenho uma substituta, serve? Não, ela não tem como liderar todo mundo na época. Então, hoje, eu percebo que os meus colaboradores, eles têm um autoconhecimento do perfil deles, que nós apresentamos. Então, a gente bate muito na tecla sobre o perfil, e eles conseguem hoje, têm autonomia de falar assim, doutora, ou Luciano, ou Amanda, ou Roberta, eu não gosto de ficar na linha de frente. Eu gosto de processos, eu gosto de ficar nos bastidores. Então, eles chegam para a gente com muita autonomia e falam, olha, eu gosto disso, eu gosto daquilo, e a gente vai ajustando. O que eu noto é que não só em cartórios, mas muitas empresas são muito engessadas. E eu sempre comento com eles lá que nós estamos em constante desenvolvimento. Nós fazemos reunião de uma forma tão frequente que todo mundo já sabe que toda semana tem reunião, 1, 2, 3, que sejam. Reuniões pequenas, reuniões só da gestão, reunião de pequenos setores ou do cartório inteiro. Pois bem, essas reuniões são muito importantes para a gente alinhar. E a gente está alinhando o tempo inteiro, a gente está fazendo mudanças o tempo inteiro. E não adianta, a gente está mexendo, eu falo que é como se fosse um tabuleiro de xadrez, e a gente está mexendo as pessoas, a gente está ajustando, a gente, quando um entra de férias, quem vai assumir aquilo ali, porque tudo tem que continuar funcionando. É como eu falo, o cartório ele não pode funcionar com 100%, apenas 100% da equipe ali, no ponto. Se eu adoecer, o cartório tem que funcionar. Eu até brinco. Se eu morrer amanhã, vocês podem fechar amanhã o cartório, né? Em minha homenagem. Mas, no outro dia, é para estar tudo funcionando. Então, eu faço essa brincadeira, mas é sério. Porque eu não quero que o cartório seja a Manuela. A Manuela tem que estar à frente para ele funcionar. O setor tal tem que estar 100% presente para poder funcionar. Não. Uma boa empresa, um bom cartório, uma boa gestão é aquela que funciona mesmo com as dificuldades, mesmo com as faltas, né? As possíveis faltas ali por férias ou doença, que seja. É muito interessante porque você sempre fala, né, do palco e como é que é? Os bastidores. E os bastidores, né? Então, o palco é aquilo que a gente faz quando o nosso cliente chega, a gente atende. E às vezes dá mesmo, né? Dá um desentendimento, são perfis diferentes, são áreas diferentes. É interessante porque você trouxe aqui a questão do... Cada um sabe onde é o melhor, mas se precisar, qualquer pessoa atende ou vai para a produção, você joga, porque ela sabe que ela está ali por um processo de cultura e ajuda, que existe muita questão da equipe, mas que ela tranquilamente vai voltar para o espaço dela quando aquilo se alinhar. Então as pessoas vão de coração aberto e até se oferecem um ajudar o outro, e isso é muito bonito da tua equipe, que é uma equipe que tem todos os desafios que existem, né? Hoje são 30 pessoas, então existe desafios lá dentro. Quantas pessoas eram quando você entrou? 8. Nossa, parabéns. Hoje estamos com 30 pessoas e
Estamos com a equipe muito boa, mas isso não é da noite para o dia, nada é da noite para o dia. São processos que nós percorremos, são ajustes que nós fazemos frequentemente, são muitas reuniões. Eu lembro que um colega perguntou, mas o que é que eu preciso fazer? Acabei de assumir. Reunião, faz reunião, anota, pede prazo, cobra, porque a gente fica querendo fazer muita coisa ao mesmo tempo, acaba que não faz nada. Então a gente tem que priorizar o que é minha necessidade imediata, a médio, a longo prazo. E vai dando prioridade ao que é mais urgente. E vai cobrando, aprende a delegar. Ah, mas como é que eu vou delegar? Treina para poder delegar. Então, é um processo demorado, mas quando ele acontece, quando você vê as coisas funcionando, é muito prazeroso. É muito, né? E uma das coisas também que é muito importante trazer é que a tua equipe sabe o teu perfil. Eles conhecem a doutora Manuela, eles sabem como você é e tem muita clareza lá dentro. Então eu acho que isso às vezes como tu se comporta, como você fala, como eles já sabem como você é. Esse perfil é assim, então fica muito mais fácil, as pessoas não pessoalizam. Por quê? Porque a doutora Manuela é assim, é o perfil dela, porque não existe um perfil certo ou errado e todos nós temos luz e sombra dentro dos nossos perfis. E você é rápida, ágil, às vezes tu vai pegar, pedir um negócio, tu já vai pegar e já vai mandar, então as pessoas entendem que você é assim. E eu acho que isso também faz com que o relacionamento lá dentro possa ser um relacionamento melhor. Você acredita nisso? Acredito. A nossa cultura, ela se baseia justamente nesse relacionamento interno, né, com o nosso cliente interno, que a gente chama, que é o nosso colaborador, porque eu preciso que meu cliente interno, ele tenha autoconhecimento sobre o seu perfil, ele seja de fato integrado à nossa cultura e eles tenham um bom relacionamento, porque eu sempre falo, em toda reunião eu digo, nós passamos muitas vezes mais tempo no trabalho do que na nossa própria casa. Então nós precisamos nos sentir bem e nos dar bem, respeitando o perfil de cada um. Então a gente sempre traz clareza com relação a isso, porque é algo que para mim é inegociável. Existe um bom relacionamento interno entre os colaboradores, porque eu acho que esse relacionamento interno ele reflete para o cliente. Quando meu colaborador está satisfeito, meu cliente, consequentemente, vai ficar satisfeito. E o que separa a doutora Manuela de 10 anos atrás, que foi o teu primeiro concurso, para essa mãe de 2 filhos, né, maravilhosos? O que você acredita que separa vocês duas? E qual a diferença das duas? Estou completamente mais madura, não só porque estou 10 anos mais velha, mas porque hoje eu tenho essa consciência sobre a importância dos processos, sobre a importância de delegar funções, sobre a importância de que eu preciso ter um ambiente interno funcional, eu preciso ter padronização nos meus processos internos, eu preciso treinar o meu colaborador, eu preciso ter uma cultura muito assertiva dentro do cartório. E isso foi só com o tempo, com o meu amadurecimento, com o passar dos anos, confiando em profissionais como você, para trazer essa consciência para mim. Porque a partir de tudo isso é que eu consigo levar para o cartório todo esse conhecimento, entender que não é só sobre mim ou sobre o meu colaborador, porque eles são 30 famílias, não é só sobre a gente, é sobre uma responsabilidade que o cartório tem para a sociedade. Então, eu trago muito isso para eles, que a gente tem uma responsabilidade social de prestar um bom serviço, porque está todo mundo pagando por aquilo, mesmo os atos que são gratuitos que nós fazemos, eu quero que sejam prestados com a mesma excelência, com o mesmo atendimento, porque o público que a gente atende, eles merecem, né? Eles merecem um bom atendimento, um bom serviço. É tanto que a gente fala que mesmo que eles cheguem lá pedindo um serviço, porque às vezes você se confunde, né? Acha que vai resolver algo no nosso cartório e é em outro cartório, ou muitas das vezes em outro órgão público.
e a gente tem todo um cuidado para prestar a informação correta, passar o endereço do local correto, tentar orientar de alguma forma aquele usuário, porque eu acho que é uma responsabilidade que eu faço questão de passar isso para o meu colaborador. E graças a Deus eu noto nas avaliações que a gente recebe, né, no Google, que é público, como as pessoas estão satisfeitas, elas nomeiam um colaborador, e eu fico muito feliz porque eu faço questão de receber no meu e-mail pessoal as avaliações, porque é muito gratificante você ver que todo aquele trabalho, todo aquele esforço, né, está tendo resultado. E é isso, a gente quer prestar um bom serviço para a sociedade paraibana. E é tão interessante, é tão grandioso isso, porque você faz dentro de casa para que eles possam oferecer para quem entrar lá dentro, né? E ali é uma casa, né? Então, automaticamente, é uma casa em que as pessoas entendem que funciona. E tem regras, existe resultado, existe produção, existe tudo isso, mas ao mesmo tempo existe, olha o cuidado que nós precisamos ter um com o outro, né? E existe muitos desafios internos, porque gestão é equilíbrio de pratos, né? A gente sempre brinca. Está sempre gerindo alguma parte da equipe, a gente está, porque não tem como separar, né? Tem problemas que a gente traz de casa para o trabalho, apesar que a gente tenta, né, separar isso, mas são seres humanos e a gente tem que tratar eles com muita humanidade. E também uma coisa muito interessante é que até a festa de final de ano você pensa com muito carinho, né? São pequenos detalhes que às vezes as pessoas elas não têm consciência de quantas reuniões e alinhamentos, e se você não tem paciência com isso, vou te dizer, é difícil você fazer gestão, porque tem que ter paciência, não tem? Tem a confraternização de fim de ano, acho que a gente já fez umas 3 reuniões. Estamos em novembro, já fizemos 3 reuniões. E eu adoro, né? Porque eu adoro festa. Sim. Mas escutar o colaborador, escutar a minha substituta, a minha gerente, o que é que eles esperam da gente, o que é que a gente pode fazer de diferente, porque todo ano tem que ter algo de diferente. De que maneira a gente vai recepcionar, com cronograma, tal hora começa, tal hora vai ser isso, tal hora vai ser aquilo, com convite, porque tem que ser um momento único, a confraternização uma vez ao ano que a gente faz de Natal, e é um momento para celebrar o ano que se passou e celebrar observando, tendo atenção ao que o colaborador espera que a gente faça. Então a gente tem todo esse cuidado e tem que gostar. Você tem que gostar, você tem que ter paciência, né? Para quem não tem que ter paciência, tem que ter atenção a esses detalhes. Eu acho que o que também diferencia uns de outros são os detalhes, né? Os detalhes que a gente fica atentos para não deixar passar. Exatamente. E como hoje, como mulher, o que né, uma tabeliã, mulher, né, que se cuida, que é bonita, que, né, estuda, que tem família, como é que tu faz para gerir tudo isso? O que você acredita que é o teu segredo? Uma disciplina. Não tem como fazer o que eu faço no tempo que eu faço e tudo fluir, porque graças a Deus tudo flui na minha vida pessoal, de trabalho, enfim, é muita coisa para gerir e não teria como fazer tudo isso funcionar se eu não fosse disciplinada. Se eu não fosse também prática, objetiva. Eu até fiquei surpresa, eu ainda fico surpresa às vezes com as minhas habilidades de tempo. Hoje, em 20 minutos, eu entrei numa loja e comprei 2 peças de roupa para 2 eventos que eu vou precisar participar em 20 minutos. Cheguei 11h35, 11h55 eu estava saindo da loja porque meio-dia eu tinha maquiagem para poder estar aqui prestando essa entrevista para o canal. Então, assim, ou eu faço as coisas acontecerem com o tempo que eu tenho, porque eu paro um pouco, olho na minha agenda, anoto, até coisas banais eu anoto na minha agenda. Das coisas mais importantes para as coisas mais banais eu anoto na minha agenda, para tudo acontecer. E é difícil eu não conseguir dar conta do que eu planejei para o dia seguinte. Mas eu acho que aí veio uma coisa aqui na minha cabeça, daí tu me corrige.
Sabe quando você falou que o despertador tocava e você levantava? Quando você sabe que você tem que fazer algo, você não dá 5 minutos, você faz, né? Porque eu tenho muito isso. Eu sempre penso assim, às vezes dá aquela preguiça, entendeu? Ai, mas não vou. Não, se eu não for agora, eu não vou mais. Ah, marquei um cabelo, eu terminei de atender um cliente ali no online e eu tenho que ir lá fazer o cabelo. Não, se eu não for agora, eu não vou mais. Se eu não for passear com o meu cachorro no horário que eu não vou mais. Eu acho que algumas pessoas se perdem pelo fato de dizer o depois. O depois não dá, não pode. Porque o depois vai virar uma bola de neve, não Meu vai? marido fala assim, Manuela, despertador até dia de domingo, despertador até dia de domingo, porque no domingo eu quero acordar, quero brincar com meus filhos, quero fazer meu café, tomar com calma, quero ir à missa. Quero fazer muita coisa, quero sair para almoçar. Então, para eu dar conta de tudo que eu preciso, que me faz feliz, eu preciso sim acordar. Então, às vezes, eu até acordo antes do despertador, mas eu tenho que colocar um horário limite. Olha, não posso passar dessa hora para eu dar conta de fazer tudo que eu quero fazer. Senão, a gente entra numa zona de conforto e acaba que você não faz nada. Aquele domingo fica só um domingo de preguiça. Que você não brinca com seus filhos, que você não sai para passear com seus cachorros, que você não visita seus pais, que você não vai à missa, ao culto, que você não lê um livro, não assiste uma série que você quer tanto assistir, você acaba ficando um domingo de preguiça, só de preguiça. Então, eu curto meu domingo, eu descanso depois do almoço, mas eu consigo fazer muita coisa até no domingo. Você tem momentos, por exemplo, de entrar na caixinha do nada? Tipo, agora eu não tenho nada, quero ficar aqui quietinha comigo. Ou você sempre tem alguma coisa? É muito difícil não ter nada para fazer. Sempre tem alguma coisa para resolver. Ou para comprar, ou para organizar, ou uma viagem que eu quero fazer. Ah, tem aquela viagem, deixa eu tirar esse tempo então para ver um roteiro, para ver como estão as passagens. Então, é muito difícil eu ter aquele momento off total. Muito difícil. Você é feliz com a pessoa que você construiu? Muito. Eu estou muito feliz e vou fazer 40 anos próximo ano e não poderia estar mais feliz, profissionalmente falando, na minha vida pessoal, com a minha família, meus filhos, meu esposo. Não poderia estar mais feliz e eu tenho certeza absoluta que essa felicidade, boa parte dela se dá ao fato de eu ser uma pessoa disciplinada para conseguir fazer tudo que eu consigo fazer. E você tem uma espiritualidade muito forte também, né? Sim, inclusive eu tenho nos últimos anos até me aproximado mais, fortalecido mais a minha espiritualidade. Hoje eu posso me dar o luxo de assistir aulas bíblicas. Comprei um curso. Que maravilha. E hoje eu estudo o que eu quero estudar. O que me agrada estudar. Então, hoje eu faço parte de grupos de oração, eu não deixo de ir à missa aos domingos, quando não consigo, por alguma razão, a viagem, procuro ir na semana. Então, eu sinto, apesar de estar tudo bem, eu sinto uma necessidade de me aproximar mais de Deus, de conhecer mais a história de Jesus. Então, eu fico muito feliz de cada dia que passa estar conseguindo entender mais, poder conversar mais sobre, né? E transmitir o meu testemunho de fé também. Coisa boa. E me diz assim, você acredita que o ambiente, ele determina o resultado de uma pessoa, o ambiente que a pessoa vive? Com certeza. Nós somos frutos do meio, literalmente. Isso eu consigo ver com os meus filhos, são gêmeos. Eles têm, por óbvio, personalidades diferentes, mas eu começo a perceber que um tende a fazer o que o outro faz e vice-versa. Então, a gente tem que escolher muito bem as pessoas que a gente convive, né? Pessoas boas, de energia boa, e pessoas profissionalmente falando também, pessoas que possam contribuir de alguma forma, fazer trocas, né? Então, assim, a Roberta não é só uma parceira profissional, hoje ela é uma amiga, porque ela é alguém que eu considero muito valiosa na minha vida, porque a gente consegue fazer trocas maravilhosas de vida, de experiências profissionais. Então,
Com certeza, as pessoas que a gente escolhe para estar ao nosso lado, nosso marido, nosso namorado, nossa esposa, são muito, muito importantes, porque são pessoas que você pode escolher. A família a gente não tem como escolher. Exato. Mas os amigos, os colegas de trabalho com quem queremos conviver, as pessoas que vão trabalhar conosco. Então, é muito importante essa escolha. Eu te agradeço e saiba que me espelho muito em você em várias coisas. Sou até mais disciplinada hoje, principalmente na academia. Influência sua. Que bom. E qual é o recado que você quer deixar aqui, primeiro deles, né? Para quem tem uma empresa hoje, você como gestora, sua empresa cresceu, né? A sua empresa hoje é uma empresa consolidada, uma equipe que trabalha juntos muito bem e trabalha sem tu estar com o olho ali o tempo inteiro, né? Você tá ali, estou aqui, é disponível, mas você não precisa estar em cada setor hoje dizendo o que tem que fazer. Os setores vêm, olha, fizemos isso, estamos entregando, que isso é maravilhoso, né? Porque você pode estar na parte que é estratégica, você pode parar para ver o que escreveram no Google, porque hoje você tem pessoas executando os papéis delas lá dentro, né? Então, assim, o que você diria hoje para um empresário? Qual que é o conselho que você dá para eles hoje, que é, se eles querem hoje estar na parte estratégica, o que eles precisam fazer? Bem, se seu intuito é crescer, primeira coisa, você tem que ser humilde a ponto de entender que você não pode concentrar tudo com você. Você tem que aprender a delegar. E aí, para delegar, saber escolher bem para quem você vai delegar, treinar, contratar pessoas para poder ajudar, pessoas de fora, que tenham visão de fora, para poder ajudar aquela equipe a prosperar. E fazer muitas reuniões, mas não reunião por fazer reunião. Reuniões estratégicas, reuniões com prazos, com planejamentos a curto, médio e longo prazo e cobrar aquelas tarefas que foram impostas ali. Então, eu acho que é aprender a delegar e aguardar os resultados, porque não tem como não vir. E não é do dia para a noite. Não é do dia para a noite. Não é do dia para a noite. E já que a gente falou tanto da tua história como estudante, e provavelmente vai ter alguns estudantes que vão, né, que fazem concurso e vão escutar esse podcast também, que já te seguem, o que você diria para quem hoje está sentado lá, todo dia, com essa esperança de passar um dia em um concurso? Qual que é o teu conselho? Meu conselho é que todo mundo sabe no seu íntimo quando você está dando o seu melhor. Quando a gente está dando o nosso melhor, no tempo que temos, que cada qual tem um tempo, né? Algumas pessoas precisam realmente trabalhar, ter uma vida mais corrida, tem família. Então, no tempo que você tem, dê o seu melhor. Porque quando a gente tem no nosso íntimo essa sensação de que você fez o máximo que você poderia fazer, é só aguardar. Aguardar que o tempo vai chegar. Não tem como, né? Eu mesma, eu nunca tive dúvidas. Nunca tive dúvidas de que ia acontecer. Eu não sabia quando, mas eu tinha certeza que ia dar certo. E para finalizar, o problema termina aqui. Ele foi feito para as pessoas. A gente deu várias dicas de como resolver vários problemas, né? Mas o que você acredita hoje que pode ser uma dica para qualquer pessoa que tem um sonho, que quer de verdade prosperar em alguma área da vida, seja ela uma área, até às vezes nossa área pessoal? O que você acredita que é a coisa mais importante ou uma das coisas importantes que essa pessoa tem que trazer para a vida dela? Desenvolver disciplina, ter organização em tudo. E a organização, ela não é só em um setor da sua vida. Você dizer, eu sou organizado no meu trabalho, é tudo organizado, a minha casa é bagunçada. Não existe isso. Você tem que ter organização em tudo na sua vida. Desde a atividade física que você precisa fazer, a sua casa, a sua cama, a sua família, a sua agenda, o trabalho, tudo você tem que ter disciplina, senão você não consegue alcançar. A meu ver, minha humilde opinião é essa. É se esforçar para alcançar essa disciplina. Ótimo. Então, eu quero agradecer aqui você, doutora Manuela, você, Manu,
né, por esse momento, dizer que eu te admiro muito. Acredito que esse podcast vai chegar em várias pessoas e que vocês tenham consciência que vai ter renúncias, existe para tudo na vida, independente de hoje você ter nascido numa família muito simples ou numa família que te dá condições, você vai ter que renunciar. A nossa vida é tempo, então a disciplina traz para você uma administração de tempo melhor. E quero te agradecer e dizer para todos vocês que o Problema Termina Aqui é um podcast para que você tenha vários insights e que você entenda que através de você mesmo você pode alcançar os seus objetivos. E tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Só agradecer pelo convite. Eu sempre gosto de falar sobre a minha experiência quando algum estudante, quando alguém da área do direito me procura e fala do interesse em fazer concurso para cartório ou trabalhar na advocacia extrajudicial. Eu dou o maior incentivo, eu adoro conversar sobre, eu adoro incentivar as pessoas. Uma vez eu estava pegando um Uber de Recife para cá e o Uber falou: eu sou formado em Direito. Ele me viu falando no telefone, né? Ele falou: você trabalha com cartório? Aí ele começou a falar e eu comecei, durante 2 horas de viagem, incentivando ele, mostrando como ele poderia, qual o caminho. Eu adoro falar sobre isso. Então, quem quiser, pode me procurar, manda um direct, uma mensagem, que eu vou ajudar na medida do possível. E essa é uma das tuas maiores qualidades, a generosidade. Com todos, o que eu mais enxergo de você é independente. O teu olhar sempre é um olhar muito genuíno para as pessoas. E que você nunca perca. Porque, como empresário, a gente passa por muitos desafios, né? Então é isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio do Problema Termina Aqui.